Olá pessoal, eu sou Marcelo Antunes do canal Só Ideal Brasil e hoje o vídeo ele é intitulado Quem Sou Eu? Né? É sempre complicado a gente falar de si, né? Porque a gente passa por um processo de avaliação, reavaliação, autoavaliação, mas às vezes é importante a gente fazer essa revisitar a nossa história, né? E é legal porque a gente compartilha isso com as pessoas que muitas das vezes a gente não nos conhece, né? Quem é esse cara? De onde ele vem? Para onde ele vai? Né? E aí, esse vídeo ele surge a partir de uma provocação, né? Como sempre, eu sou provocado e a coisa acaba acontecendo, né? E outro dia eu recebi um comentário, né, no Instagram, fiz uma postagem do Sua Ideal lá, como sempre faço e tudo mais. E aí uma pessoa começou a interagir comigo, ela já interagia comigo algumas vezes, mas dessa vez foi uma interação interessante, peculiar. Porque ela começa a interação assim, que pena, uma exclamação. Fiquei curioso com isso, né? Caí na armadilha do phishing. A pessoa faz um comentário e você embarca numa história que não tem nada a ver. Mas aí ele falou, não, porque você traiu o Shaolin do Norte. Eu fiquei, trair o Shaolin do Norte? Fiquei meio assim, né? Eu falei, como é que é isso? Aí tentei entender um pouco mais, aí a conversa não foi legal, enfim. A pessoa falou um monte de bobagem sobre a minha pessoa, que eu não treinei isso, que eu não treinei aquilo, enfim. Aí eu falei, pô, cara, que doido, né? Que eu não fui aluno do Mestre Chan. Muito doido isso, é interessante. E aí, essa pessoa demonstrou claramente que não me conhecia, né? Ela não conviveu comigo, não participou do meu cotidiano, não acompanhou minha trajetória, né? Minha trajetória profissional, minha trajetória nas artes marciais e minha trajetória acadêmica, com certeza, né? E aí eu falei, puxa vida, eu acho que tem muita gente que não me conhece mesmo, né? E isso foi foi interessante, né? No final das contas, foi interessante para eu pensar isso, né? Eu estou aqui no canal falando um monte de coisa de Só Ideal, né? Enfaticamente falando sobre Só Ideal, porque é uma coisa que me é muito cara, eu gosto muito, né? Treino, pratico, estudo e tudo mais. E aí falei, pô, pouca gente conhece essa minha trajetória nas artes marciais, né? O que o Marcelo treinou, o que ele estudou, com quem que ele treinou, aonde ele se diplomou, essas coisas todas. Aí eu resolvi fazer esse videozinho, né? Então resolvi contar um pouco de mim. É um pouco só, né? Porque a vida da gente sempre é muito cheia de coisas, de nuances, de fatos, né? De história, né? Mas aí peguei um recortezinho e vou colocar para vocês aqui, né? Então, originalmente eu sempre gostei de esporte, né? Minha família sempre gostou de esporte, a gente sempre teve incentivo a praticar, né? Pela família, minha mãe, meu pai e tudo mais. E logo né, na infância, assim, na primeira infância, eu já fui matriculado na natação. Né? E por conta disso virei atleta de natação, nadei até aproximadamente uns 12 anos de idade. Né? Treinei no Clube do Madureira, que é um clube antigo, tradicional aqui do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, onde eu fui criado, né? Morei lá até os 18 anos. Né? Depois eu fui treinar natação na Universidade Gama Filho, a antiga Universidade Gama Filho, onde eu já estudava no Colégio Piedade, né? E aí aproveitei e ia fazer natação lá. Então, a Universidade Gama Filho é famosa aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, em especial, como um centro de desenvolvimento de esporte. Havia muito incentivo, equipes, inclusive equipes de atletismo, né, eram famosas na Gama Filho. E aí, enfim, e nessa coisa do esporte, fui praticante de corrida rústica. Olha só, eu corria na rua. A famosa corrida de rua hoje, antigamente o pessoal chamava de corrida rústica. Né? Corria, fiz corrida também. Pratiquei handebol, basquete, vôlei, caça submarina durante muitos anos e outras atividades, tipo andar de skate, essas coisas assim. Sempre gostei muito de atividade física, né? E, obviamente, com 12 anos, por conta desse negócio, comecei a me interessar por artes marciais, né? Com 12 anos de idade. E aí comecei a ver. E é muito engraçado, né? Porque tudo por conta de filme, né? Filme é um catalisador disso, né? E eu comecei
a me interessar pelo Kung Fu especificamente, mas não tinha Kung Fu. E aos 13 anos, por volta de 13 anos, acho que por aí, eu entrei numa primeira academia de arte marcial que tinha perto da minha casa, lá em Madureira, né? Era um lugar um pouco questionável, assim, mas, pô, você é garoto, não sabia nada, antigamente não tinha informação, internet, telefone, era um negócio que, pô, nem se cogitava, né? Então a gente não tinha informação de nada, o que a gente via eram as plaquinhas, os panfletos, e a gente acabava se seduzindo por aquilo. E eu entrei naquela academia, enfim, obviamente não durou muito tempo, e aí, com 15 anos, por conta da Gama Filho, né, da Universidade Gama Filho, lá tinha karatê também. E eu fui treinar karatê Shotokan com 15 anos de idade, mais ou menos. Treinei até os 17 e tudo mais, né? Gostei e tudo mais, mas ainda queria outras coisas, né? E aí eu fui procurando cada vez mais. Eu encontrei uma academia de Hungar, na Tijuca, ali Barão, agora não me lembro o nome da rua ali, era perto do Colégio Militar aqui no Rio de Janeiro. Né? Era longe da minha casa, né? Porque eu ainda morava em Madureira, mas eu fui para lá e treinei lá por volta de uns 6, 8 meses, mas ficava muito difícil. Era longe da minha casa, minhas atividades eram também distantes, de escola e tudo mais, e acabou que não durou. Né? E aí, por volta dos 18 anos, eu entrei numa academia de Kung Fu que inaugurou ali no Meier, onde eu já morava. Eu não morava mais em Madureira, mudei para o Meier com 18 anos de idade e ali, pô, já estava entrando na faculdade, né? E aí descobri uma academia de Shaolin do Norte ali, pô, achei fantástico. No dia seguinte me matriculei e treinei lá durante uns 3 anos ali, tem uma história toda. Depois disso, eu fui treinar na matriz dessa escola, né, do Shaolin do Norte, que era em São Paulo. E aí eu já estava ganhando minha grana, já estava trabalhando e tudo mais, podia pagar minhas despesas, né? E aí eu passei a treinar em São Paulo com o mestre Yankauei, né? Isso aí é, sei lá, década de 80, final da década de 80, por aí. Enfim, treinei com o mestre Yankauei durante muito tempo. A primeira academia era lá na Vitorino Carmilo, né? Eu ia todo mês para lá com regularidade, enfim. Era sozinho, não tinha namorada, mas não era casado, então não tinha grande compromisso. Ia para lá e às vezes, dependendo do período e da grana, obviamente, eu ia mais de uma vez por mês, 2 vezes por mês. Minha mãe ficava maluca, esse cara tá viajando para São Paulo toda hora, enfim. E presenciei todo o processo de desenvolvimento da matriz, desde a Vitorino Carmilo, passando por vários outros lugares, até que, né, ela se instalou definitivamente na rua João Moura. Né? Eu continuei treinando ali com o mestre Yankauei, até por volta de 2011. Né? A vida muda, as coisas mudam, os interesses mudam e a gente fica pressionado com família, com trabalho, começa a ficar mais difícil. Né? E eu passei, depois desse período de ir treinar com intensidade, né, eu fui diminuindo muito as minhas idas para treinar e comecei a ir para lá para encontrar com o mestre Chan, bater papo e tal, sair para jantar com ele, que era um programa que a gente fazia, eu, ele, Nereu Grabalos, o Plínio Tsai, a gente fazia aí Isso também foi diminuindo com o tempo, né? Sempre que possível a gente ia para Liberdade, levava ele para Liberdade para jantar e tudo mais, era bem legal, assim, foi um convívio muito grande. Aprendi muita coisa com ele, né? Aprendi muito da arte marcial e da cultura chinesa. Ele foi um excelente professor para mim. Tenho boas memórias dele. Realmente ele mudou muitas coisas em mim, me qualificou, né, como ser humano, né? E principalmente o interesse de estudar as artes marciais chinesas foi muito incentivado por ele. Não só a arte marcial, mas a cultura de maneira geral, a acupuntura, a própria filosofia, né? Enfim. E com ele eu me formei em Shaolin do Norte e Tai Chi Chuan em 1993, olha só, faz tempo isso, né? E aí é interessante, eu vou botar aqui a imagenzinha para vocês, mas é interessante, ó, diplominha de Shaolin do Norte que eu ganhei do mestre Yankauei, né? 1993. Nesse mesmo período, né, eu também me formei em Tai Chi Chuan com ele, por incrível que pareça. Ele me deu um diploma de Tai Chi Chuan Yang, escola Yang, né?
Porque eu treinava com ele realmente, Shaolin do Norte e Tai Chi Chuan. Tá aqui o diplominha, ó, assinado por ele, de Tai Chi Chuan também, ó. Eu, 1993, faz tempo, né? Isso denuncia a minha idade nesse negócio, né? Bom, mas nesse mesmo período, né, esse mesmo ano de 1993 ali e tal, eu comecei a me interessar pelo Soidial, né? Muito pela influência do mestre Nereu Grabalho e do mestre Cao Shantou, que quando foram para Taiwan, na época, se não me engano, eles fizeram lá um seminário de Soidial lá e tal, ficaram empolgados, trouxeram para cá e deram um seminário para uma galera. Uma galera fez esse seminário aqui de Soidial, de técnicas de projeção, né? E aí eu falei, cara, eu já gostava na luta, eu gostava já de usar a técnica de derrubar do Shaolin do Norte. Não é só ideal, obviamente, mas era técnicas de derrubar do Shaolin do Norte. E aí eu fui, me interessando cada vez mais, até que em 1995 eu comecei um curso, né, com o Roberto Batista, né, conhecido como Betão. Foi meu primeiro professor de Shuai Jiao, né, ele que abriu as portas desse universo para mim, né, e eu comecei a treinar com ele, né, bastante, assim, comecei a participar de evento, me envolver bem com a modalidade, e eu fui saindo um pouco da coisa do Kung Fu competitivo e fui mais indo para a questão do estudo do Shuai Jiao, praticando Shuai Jiao mais intensamente, né. E aí, obviamente que isso foi acontecendo paralelamente a minha continuidade de treinamento com o Shaolin do Norte, o Tai Chi Chuan e os outros estilos que o mestre Chiang Kai-wei gostava de ensinar pra gente, né? Que a gente gostava de aprender, era cati pra caramba, a gente ficava muito encantado com aquilo, né? Era muito legal, era um universo assim fantástico. Daí, por conta desse meu envolvimento com as competições e tudo mais, o pessoal pensou, não, mas como é que você treina? Você sabe, você não sabe? Aí eu tive uma questão de inscrição num campeonato, né? Que o organizador falou assim, não, mas você não é praticante de Shuai Jiao. Eu falei, não, eu sou praticante, mas você pratica com quem? Aí começou a questionar, você não pode trazer aluno porque você não é professor, você não tem documento, aí começa a coisa do documento, né? Então a perícia ela é suplantada por um papel. O papel, eu falei, pô, como é que eu resolvo isso, né? Aí eu fui conversar com o mestre Chiang Kai-wei, expliquei a situação para ele, né? E ele sabia que eu praticava Shuai Jiao com a autorização dele, né? E com o incentivo dele. Inclusive fui para a China aprender Shuai Jiao com autorização dele, né? Ele me incentivou, me autorizou aí a buscar conhecimento fora. Mas enfim, nessa época, era no ano de 1997, queria levar uns alunos para a competição. E aí tinha esse dilema que os caras estavam exigindo no papel, não sei o que. Eu fui conversar com o mestre Chiang Kai-wei e ele falou assim, não, eu faço uma declaração para você, você faz isso, assina isso, leva essa declaração, eu assino atestando que você sabe que você pode ensinar. É legal isso, né? Porque isso demonstra um tipo de relação que eu tinha com o mestre Chiang Kai-wei, que muitas pessoas não sabem, não conheciam, né? Até porque eu não ficava divulgando isso, mas agora tem que mostrar, tá aqui, ó. Declaração do mestre Chiang Kai-wei, 1997, dizendo que eu sabia e ensinava, podia ensinar Shuai Jiao. Olha só que legal, né? Porra, o meu mestre Shaolin do Norte, cara respeitado no Brasil inteiro, internacionalmente, atestou que eu era o cara que podia ensinar e era praticante, sabia da modalidade. E aí levei esse papel lá para o organizador. O organizador, obviamente, não tinha como contestar um documento assinado pelo mestre Chiang Kai-wei. Meus alunos participaram do campeonato e foram bem sucedidos. Na época nós tivemos 5 medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Olha só que legal, a equipe matou a pau naquele ano, né? Bom, aí em 1999 eu me formo em Shuai Jiao, né? Então, fui sendo aluno do professor Betão, né? Ele me dá o diploma de Shuai Jiao. De novo, o termo aqui é o Shuai Jiao. Não é Shuai Jiao disso, Shuai Jiao daquilo, é Shuai Jiao, né? Esse entendimento é interessante porque o Shuai Jiao é uma coisa só, né? De novo, né? Vamos pensar nisso. E aí, de 95 a 99, né? É um tempo que eu levei para me formar
na modalidade, né? Em detrimento de alguns cursinhos de final de semana que buscam dar diploma para professores que nunca praticaram a modalidade, ou se praticaram a modalidade, praticaram de forma inconsistente, né? Então, o professor Betão foi meu primeiro professor de SOA Ideal, né? Que me abriu as portas e tudo mais. É isso. Ele era representante da Associação Combate Suicidal Association dos Estados Unidos, né, que era presidida pelo David Lean e pelo John Wong. Né? O John Wong era professor do Betão, e aí é nessa linhagem aí, Chan Tung-Chen, John Wong, Betão, eu aqui no Brasil. Olha que legal, né? Então tem história, não é só, né? Não é só conversa, é história. E aí, nesse mesmo ano, o Betão era representante da Combat Suicidal Association aqui no Brasil, né? E ele me deu a representação estadual do Suicidal. Então, eu era representante da associação, da Combat Suicidal Association Brasil, né? Para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ó, isso em 1999. Olha só quanto tempo eu já estou trabalhando nesse trem aí, né? E aí a vida segue, né? A gente vai trabalhando, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai estudando, né? Vamos melhorando cada vez mais. E aí, em 2002, e isso é interessante, porque tem gente que fala que eu não... De novo, né? As pessoas falam coisas que elas não sabem, né? E, obviamente, eu sou culpado porque muitas das coisas eu não fico divulgando, né? Eu guardo pra mim e tal, enfim, né? E aí, em 2002, a Confederação Brasileira de Kung Fu Wushu emite um diploma, né, para mim, reconhecendo que eu sou professor de Shaolin do Norte, de Tai Chi Chuan e de Sua Jiao. Tá aqui, ó, 2002. Bacana, ó, um monte de gente assinando, né? Isso fazia parte de um processo de reconhecimento organizado inicialmente pela Federação do Rio de Janeiro. Naquela época eu era muito ativo na Federação do Rio de Janeiro. E está aqui o diploma da entidade CBKW, reconhecendo que eu sou um professor de Suicidal. Né? Aqui não diz se é Suicidal disso, Suicidal daquilo, até porque o Suicidal é uma coisa só. Então aqui já tinha um entendimento de que Suicidal era uma coisa só, independente das escolas, né, que existem por aí. Né? Então esse documento marca uma posição importante, né? Primeiro, a compreensão de que Suicidal é uma coisa só. Segundo, já em 2002, me coloca na qualidade de professor, reconhecido por essa entidade nacional oficial, né, que eu sou um professor da modalidade, não só do Suicidal, do Tai Chi Chuan, do Shaolin do Norte, mas nesse caso específico, especificamente, me interessa falar mais do Suicidal. Né? Bom, isso tudo, eu creio que essa exposição rápida aí deu para ter uma ideia, né, da minha trajetória um pouco. Né? A partir de 2008 eu comecei a ir para a China para estudar Suicidal lá na China, né, com o mestre Ma Jianguo, e estou lá com ele desde então, né, aprimorando, aprofundando meu conhecimento de Suicidal. Né? Enfim, mas eu acho que essa foi uma demonstração interessante para conhecer um pouco, né, quem é o Marcelo Moreira Antunes, né? Quem é esse cara que fica falando no canal várias coisas, né? Bom, tem muito mais coisas, né, para falar. Teria muito mais coisa para falar, né? Mas eu acho que é uma coisa de outro momento, né? Vale destacar que a minha carreira acadêmica, né, que é importante por conta dessa carreira acadêmica que eu me aprofundo em pesquisas e tenho interlocução com universidades para estudar arte marcial. Né? Eu sou professor de educação física formado com mestrado e doutorado na área. Né? Meu mestrado foi aqui na Universidade Gama Filho, meu doutorado foi na Unicamp. Né? Possuo pós-doutorado também feito pela Unicamp e atualmente estou terminando um pós-doutorado na USP sobre Suicidal. Né? Só para deixar um pouquinho marcado, né? Eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro. Né? Leciono no curso de licenciatura em Educação Física, né? As disciplinas lutas, Educação Física adaptada, esporte adaptado, né? Orientação TCC, essas coisinhas todas que a gente faz. Trabalho um pouquinho com esportes de invasão também.
né? Atualmente sou vice-diretor do Instituto, né? Até 2025, se tudo der certo, né? Sou pesquisador ativo no campo, tenho um grupo de pesquisa oficial pelo CNPq que estuda arte marcial, né? E por conta desses estudos a gente tem, o grupo e eu temos artigos, capítulos de livros publicados sobre o tema, né? É bom sinalizar isso. Também sou professor colaborador no programa de pós-graduação em Ciência do Exercício e do Esporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, né? Onde eu oriento pesquisas de nível de mestrado e doutorado. Atualmente estou orientando uma pesquisa de mestrado em Muay Thai e outra em boxe inglês, né? Bom, vou deixar aí na descrição meu link do currículo Lattes, que é legal para vocês verem essa parte acadêmica. Lógico que a arte marcial não está lá, porque é um currículo mais voltado para a área acadêmica, mas para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, mais da minha trajetória acadêmica, clica lá no link do currículo Lattes. Bom, é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido muitas questões aí que ainda pairavam sobre a minha pessoa, né? E me coloco à disposição para responder questões aí. Se tiver dúvida, comenta aí embaixo nos comentários, faça perguntas que eu tento responder a todos. Se gostaram do vídeo, dá um like, que a gente fica feliz, óbvio, né? Não se esquece de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber notificações de próximos vídeos, ok? Um abraço e até a próxima!